Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez. Estamos maravilhados cada dia com o estudo que nós estamos fazendo, a lição da Escola Sabatina, que destrói dentro de nós o medo, o desânimo, o desespero em relação ao juízo de Deus. E eu agradeço você por estar aí e por você ser essa bênção de levar esse vídeo às pessoas que estão ao seu redor. Porque você está sendo abençoado com essa mensagem e agora você se torna um agente que abençoa. Obrigado de coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se juntar à nossa grande família, a família do Lição Fácil. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei, porque aí você nos abençoa, tá bom? Jesus é digno, é o estudo desse dia. Aí chegamos ao capítulo 5 de Apocalipse. No capítulo 4 nós vimos aquela cena do Deus o Pai, né? Paralelo com aquela cena de Daniel 7, que é chamado lá, aquele que se assenta no trono, chamado de Ancião de Dias. Aqui Deus o Pai, no capítulo 4 de Apocalipse. É a mesma cena, porque lá no capítulo 7, o Ancião de Dias se assenta no seu trono e seres celestiais estão ao seu redor. No capítulo 4, a mesma coisa acontece, 24 anciãos. Nós lemos ontem e falamos como que nós cremos que esses 24 anciãos é uma amostra da salvação operada por Jesus quando ele ressuscitou. Alguns dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, está lá em Mateus 27, versículo 52, e esses foram levados para o céu com uma amostra do que Deus vai fazer com todos aqueles que creem. Estão lá diante de Deus, puros, imaculados, perfeitos, vivendo uma vida eterna de plena alegria e felicidade, louvando e engrandecendo o nome do nosso Criador. Nossos representantes estão lá. Agora no capítulo 5, da mão daquele que está sentado, se vê um livro, um rolo, selado com 7 selos, mas não havia quem pudesse abrir o selo e revelar o que está escrito dentro desse livro. Que coisa interessante. A Bíblia fala que João chega até a chorar, né? No capítulo 5, versículo 4, diz assim: "E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele." Olha que cena, né? O que significa isso, gente? O que significa isso? Bom, o rolo era um testamento. Acontecia isso no tempo do Novo Testamento, no tempo de Israel, no Antigo Testamento também. Quando um herdeiro recebia a herança, ele recebia essa herança numa forma de um testamento. E aquele testamento era selado com 7 selos e ninguém podia abrir esse testamento para receber a herança a não ser o próprio herdeiro. Interessante, né? Foi, inclusive, o pastor Rodrigo Silva nos mostra isso, que foram achados muitos livros aí, através da arqueologia, que continham exatamente 7 selos, e eram, quando foram abertos, se verificou exatamente que se tratavam de testamentos, de herança para alguém que deveria receber essa herança. Olha que interessante. Na mão de Deus o Pai havia um testamento. Alguém deveria receber a herança, porém não havia, segundo João, né? Não foi achado ninguém digno de abrir os selos e nem sequer olhar para ele. Ele chora muito, por quê? Porque a herança está selada, ou seja, não será compartilhada com ninguém. Mas o verso 5 nos diz assim, ó: "Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos." E quem é que dá notícia para João? Exatamente um dos representantes da raça humana caída, que foi redimida por Cristo, que foi levada por Jesus lá para o céu. Ele está dizendo: João, não precisa, João, chorar, desesperar, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Jesus, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Coisa extraordinária, queridos. Ou seja, João se contentou. Aí diz a Bíblia que há uma reação em todo o céu quando Jesus toma aquele livro para abrir os selos. Capítulo 5, versículo 8 em diante nos diz assim, ó:
E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Olha que coisa interessante. Veja a reação. Quando Jesus toma o livro para lhe desatar os selos, há uma aclamação de louvor. Todos se prostram diante do Cordeiro. E prostrar diante do Cordeiro aqui é um ato de adoração, dizendo que ele é digno de toda a honra, de receber o reino e de reinar. Olha que coisa interessante. O verso 11 nos diz assim, ó: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares e milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Que coisa extraordinária! Que maravilhosa cena é essa! Pelo que Jesus fez. O que ele fez? Com o seu sangue compraste. Olha só, ele veio, viveu uma vida imaculada aqui nessa terra, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, venceu o diabo no seu território, morreu como nosso substituto, ressuscitou para a nossa vitória, vai para o céu, intercede por nós no santuário celestial e ele é achado digno de receber a herança, receber o reino, como diz aqui, né? Receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Por quê? Porque ele é digno de receber por conta da sua ação de misericórdia e bondade, de ter amado-nos a tal ponto de nos salvar através do seu sacrifício perfeito. Querido amigo, querida amiga, escuta o que eu vou dizer para você. O objetivo do juízo não é revelar o quanto somos maus, mas é revelar o quanto Deus é bom. Deus não tem o objetivo de envergonhar os seus filhos, demonstrando no universo os pecados que eles cometeram, não é isso. Mas demonstrar que a despeito dos pecados que eles cometeram, mas que aceitaram a Cristo, entregaram-se ao Salvador, sendo leais a Ele, Ele os salva, os redime, os livra da morte, da segunda morte e os leva perfeitamente para o céu para viver uma vida que nunca mais vai acabar. Pode haver algo mais encorajador? Pode haver algo mais maravilhoso do que isso? Diante do juízo, a vida perfeita de Cristo nos cobre, o sangue perfeito de Cristo nos limpa, a sua justiça atua dentro de nós para nos transformar, sua graça nos perdoa, nos transforma e nos dá poder para viver de forma piedosa e centralizada nele. Por isso ele recebe aclamação de louvor, de adoração. Digno é de receber o poder, a majestade, a glória, o reino. Digno és. O choro de João foi acalmado por essa revelação extraordinária da misericórdia e do poder de Deus. Não precisa você também chorar diante dos seus pecados, no sentido de achar que para eles não há perdão. É claro que nós vamos sentir tristeza diante dos pecados que fizeram o coração de Jesus se entristecer, derramaremos lágrimas diante de Deus por conta desses mesmos pecados, mas nós não precisamos chegar à beira do desespero ou ao desespero por achar que não há solução para você ou para mim. Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos.
Ele é o Cordeiro que foi morto, e pelo seu sangue todos nós podemos ser redimidos, absolvidos, declarados justos no julgamento universal. Acredite, Ele é a nossa única, mas total e suficiente solução para nosso mais terrível problema, que é o problema do pecado. Vamos orar? Querido Pai, como nós podemos agradecer o que o Senhor foi capaz de fazer, de dar o seu Filho, para que através dele, pelo seu sangue, nós pudéssemos ser redimidos. A glória, a honra, o louvor, a majestade, o poder seja dada ao Senhor. Que toda a majestade, todo o poder, glória e honra também seja dada a Cristo Jesus. Que todo o poder, majestade, honra, glória, louvor seja dado ao Espírito Santo. Porque temos em Ti, Senhor, nosso Deus, a única e suficiente esperança para a nossa própria salvação. E é em nome de Cristo que bendizemos e louvamos o Teu nome. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada e terminaremos a nossa semana já de profunda reflexão sobre esse assunto. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.